Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós estaremos falando novamente da segurança de usuário, tá? Estarei falando aí da role DBA do banco de dados. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, ajuda a fortalecer esse conteúdo, fazer ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Se não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês, tá? Então, nesse vídeo eu vou estar falando da role DBA, uma role nativa que vem no banco de dados aí quando você cria ele, tá? E ela que tem uma série de privilégios no banco, basicamente privilégio full no banco inteiro. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ela, tá? E eu vou estar dando umas dicas aí para vocês no vídeo, como atuar em cima de usuários que tem essa role, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então dar início ao nosso vídeo, tá? Nosso vídeo aqui a gente está falando de Oracle, né? Do Oracle Database e segurança do usuário. Falando aqui um pouquinho da role DBA, tá? Role, pessoal, que é aquela definição do banco, né? Que você cria um objeto, digamos assim, né? Que você atribui vários privilégios a ele. E aí, automaticamente, aí você atribui esse objeto role, né? A um usuário que automaticamente recebe todos aqueles privilégios que a role tem. É uma forma de você gerenciar, centralizar uma quantidade grande de privilégios, né? Ao invés de você estar atribuindo um privilégio diretamente, né? Aí fazendo aquela sequência de scripts, você atribui uma role e atribui a role ao usuário. E aí tudo que se alterar na role automaticamente altera nos usuários que tem aquele role como privilégio, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, role DBA, tá? Vou estar dando mais contexto para vocês já já. Bom, o ambiente que eu vou estar fazendo a demonstração, um SO Oracle Linux 8, SGBD 19C, tá? O banco aqui que está instalado é um single instance com multi-tenant, tá bom? CDB e PDB. Versões que se aplicam, isso que eu vou estar mostrando para vocês, pessoal. 11G e superior, tá? Se eu não me engano, se aplica a 10G também. Mas se você está no 10G aí, pessoal, tá ruim, hein? Vamos fazer o upgrade no mínimo para o 11, tá? Mas se aplica um 11 superior, tá? Se aplica ambiente multitenant ou não. Apesar de eu estar mostrando aqui em um ambiente multitenant, se aplica também em ambientes que não são multitenant, tá? Então não tem problema nenhum você fazer no seu banco. A diferença é que você vai estar fazendo como se estivesse aí no CDB mesmo, tá? E aqui é o meu ambiente, né? Eu estou aqui com a máquina virtual que eu criei para essa demonstração, versão 19C Enterprise, tá? Se aplica a qualquer edição, tá, pessoal? Eu não coloquei ali, mas se aplica a qualquer edição. Eu coloquei que meu ambiente é single instance, mas se aplica a hack também, tá? E o nome do meu CDB, CDB19C, e aqui eu tenho os PDBs, PDB Seed e PDB 01. Toda a demonstração que eu vou estar fazendo, pessoal, vai ser aqui no meu PDB 01, tá? E aí, apesar de eu estar fazendo no PDB 01, pessoal, novamente, né? Se o seu ambiente não for multitenant, você vai estar fazendo como se você estivesse aqui no CDB, tá? Vai funcionar da mesma forma, sem problema nenhum. Vamos lá, então, entender um pouquinho da role, né? Role DBA. Primeiro que eu trouxe uma definição bem breve para a gente contextualizar melhor o que é essa role DBA, né? E por que a gente está olhando para ela sobre o contexto de segurança de usuário, né? Isso aqui é o mais importante. Vocês vão entender por que olhando sobre o aspecto da segurança, essa é uma role que a gente tem que ficar bem de olho, tá? Então, definição, ó. Uma função pré-definida denominada DBA é criada automaticamente com o banco de dados Oracle. Essa função contém todos os privilégios de sistema do banco de dados, portanto, é muito poderosa e deve ser concedida apenas a administradores de banco de dados totalmente funcionais. Já está aí a resposta, né, pessoal? Por que a gente está olhando para essa role sobre o aspecto da segurança? É uma role chamada DBA mesmo, tá, pessoal? O nome é DBA, porque você é DBA? Tem um role no banco chamado DBA? Tem. Não é redundância, não. Tem uma role lá chamada DBA, tá? E olha só, essa role contém todos os privilégios do sistema de banco de dados. Olha para vocês verem o nível de acesso que essa role tem no banco, tá? E aí, ó, portanto, é muito poderosa. Se ela tem acesso full, né, a todos os privilégios do sistema, ela pode fazer qualquer coisa, essa role. Automaticamente, o usuário que tem essa role atribuída a ele, também vai poder fazer. Então, ó, tem todos os privilégios do sistema, consequentemente é muito poderosa e deve ser concedida apenas a administradores do banco de dados totalmente funcionais. Ou seja, só para quem realmente já está administrando o banco, o usuário comum não deve ter,
e administradores totalmente funcionais, ou seja, aqueles que ainda estão trabalhando naquela organização, né? Então, se alguém tinha esse privilégio e saiu da organização, isso tem que ser avaliado, né? Tem que ter um processinho aí para tirar esse privilégio desse usuário, tá? Então, por isso que tem que se olhar isso também. Então, pessoal, já percebam, né? O aspecto da segurança está todo aqui, né? Por que a gente está olhando para essa role com tanto, né? Com tanto carinho, digamos assim? Porque ela é muito poderosa e somente quem precisa deve ter essa role, tá? Então, o DBA é a função padrão que pode ser concedida por um administrador a outro. Aí ele inclui todos os privilégios do sistema e só deve ser concedido aos usuários mais confiáveis e qualificados. A atribuição dessa função a um usuário permite que o usuário administre o banco de dados. Então, né, novamente, né, pessoal? Somente quem é administrador, né? E ele até pontua aqui, confiáveis e qualificados, né? Para poder fazer essa função. Então, o usuário comum não deve ter isso e somente administrador de banco de dados. Uma coisa que pode acontecer aí, pessoal, bastante, que eu já vi, já passei por isso, tá? É às vezes a software house pedir um usuário e não souber passar os privilégios que aquele usuário deveria ter. Aí eles falam assim, não, passa o privilégio de DBA e que resolve para a gente. Então, você pode fazer isso? Pode, até pode, né? Mas aí tem todas essas condições que nós acabamos de ver, tá? E, pessoal, você como DBA tem que pressionar para poder que os privilégios sejam passados, tá? Porque é muito simples, é muito fácil. Isso aqui é uma administração orientada à preguiça, porque não se sabe quais os privilégios que ele deve realmente ter. Se vai atribuído do DBA, não é assim que funciona, tá, pessoal? Sobre o aspecto da segurança, os privilégios corretos têm que ser passados para que sejam atribuídos naquele usuário lá no banco. Então, você como administrador tem que cuidar disso, tá? E não ceder a isso. Cria aí o usuário e dá o privilégio de DBA. Por que precisa de DBA? Tem que ter uma justificativa muito boa, tá, pessoal? Para ter o privilégio de DBA. Tá bom? Então, muito atentos a isso. Esse é um cenário que acontece e vocês precisam ser firmes aí na questão da segurança. Fala, seus DBA cara de nada. Recadinho rápido aqui para vocês antes do fim do vídeo. Eu estou agora, pessoal, com a minha comunidade DBA CDN. É uma comunidade onde eu estou fazendo aí a formação de DBA Oracle Júnior e também a certificação OCP, com foco nesses dois pontos, tá? Se você não está na área de banco de dados Oracle e quer entrar, eu pego na sua mão e te ensino tudo certinho em relação à formação de DBA para o mercado, tá? E se você já atua e quer tirar a certificação OCP, que é a principal certificação básica aí para DBA Oracle, eu também te ensino. Na comunidade tem vários materiais onde eu passo todo esse conteúdo, tá? E tem também um acesso ao grupo exclusivo que eu vou estar passando novos conteúdos e também live tira dúvidas, entre outras coisas que a gente vai estar interagindo lá, tá? Se você tem interesse, preenche o formulário na descrição desse vídeo, tá? E eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações de como acessar a comunidade, tá bom? Então vem comigo que você vai ter esse up na sua carreira, vai ser esse diferencial no mercado e muitas empresas vão estar atrás de você, beleza? Então bora junto, tamo junto! Beleza? Agora que a gente entendeu aí, né, por que é tão sensível essa role, tá? Vamos aqui observar, né, como é que a gente visualiza ela. Tem uma view, eu coloquei aqui a DBA Roles, que mostra pra gente, ó, essa DBA, tá? Como eu falei, eu vou estar fazendo tudo aqui no ambiente, no meu PDB, tá? Então eu vou entrar aqui no PDB01, pra gente visualizar. Fiz um where ali, pegando esse cara, e aí ele traz para mim. O nome dela, essa role existe, o nome dela é DBA, e ele é common. Essa coluna common aqui, pessoal, é só para ambientes multitenant, tá? E aqui ele está falando que ela é common yes, ou seja, essa role foi criada aqui no CDB e ela é comum para todos os PDBs, tá? Se o seu ambiente não for multitenant, isso aqui não vai, essa coluna não vai ter, tá? Então é só você tirar ela aí do comando, tá bom? Não precisa colocar ela, pode tirar para poder ver, tá? Então tá aí a role, só queria mostrar ela para vocês aí que ela existe e tudo mais, tá? E aí vamos lá, pessoal, eu falei para vocês anteriormente, né? Tem todos os privilégios do sistema, mas vamos ver quais são os privilégios que ela tem, ó. Aqui eu coloquei uma carryzinha, pegando uma packet, para a gente poder ver, ó, quais privilégios em outras roles que essa role tem, quais privilégios de objeto e quais privilégios de sistema, que é aquilo que eu falei antes. Mas só para vocês verem, quando eu rodar aqui, só o de sistema vocês já vão ver o tanto que é crítico, tá? Então eu coloquei aqui, ó, usei essa DMS metadata get granted DDL,
o tipo que eu quero e a role, tá? Foram dual para ele listar para mim. E aí eu coloquei um set long aqui só para vocês poderem ver. É que ele fica muito grande. Mas eu vou executar de um por um. Para vocês verem. Estou dentro do PDB, tá? Já não vou executar aqui, já alternei, né? Então, vou executar. Ó, isso aqui é os privilégios de role que ele tem. Select Catalog, Capture, Export, Data Pump, Estatística, Scheduler, algumas ali. Tá? Ó, agora de objeto. Vamos ver o que essa role tem nela de objeto. Olha só, tanta coisa, pessoal. E olha só, tudo do sys, ó. Sys, select, um monte de lugar, insert, um monte de lugar, update, um monte de lugar, tudo objeto do sys. Olha para você ver, tanto que isso é perigoso, tá? Porque a gente sabe que não se deve mexer em objetos do sys, tá? De maneira nenhuma você vai mexer em objetos do sys. E você tem permissão de fazer o insert, select e update aqui, delete ó, no sys, em alguns objetos do sys. Olha o tanto que isso é perigoso, tá? Então, já está aí um outro ponto de atenção. E o último que usa de sistema, vou rodar aqui. E aí ele vem, olha só, pessoal, via de regra, tá? Tudo que tem N, qualquer privilégio de sistema que tem N, é muito perigoso e muito sensível. Por quê? Porque ele vai poder fazer isso aqui, ó, o select, né, no caso aqui, em qualquer coisa desses objetos aqui. Aqui, ó, read N table, tem aqui, deve ter delete e create N table aqui. Vamos ver? Se eu consigo achar aqui, não. Eu não ordenei, então eu não vou conseguir achar, mas tem certeza que tem. O create N table, delete N table, drop N table. Galera, isso é muito perigoso, tá? E olha, tem os N tudo. Todos os privilégios do sistema N ele tem, basicamente, tá? Então, ó, drop user, isso é muito perigoso. Ó, create N table, tá aqui, ó. Alter N table. Olha para vocês verem, pessoal, tanto que isso é sensível, ó. Insert, delete, update N table. Isso aqui já é o suficiente para você entender que isso aqui, essa role não deve ser passada para qualquer um, tá? Esses aqui são todos os privilégios que estão associados a essa role, ou seja, e quem recebe o privilégio DBA automaticamente recebe todos esses privilégios aqui. Então, basicamente, um usuário que pode fazer tudo no banco. E aí é que tem que ser avaliado, pessoal. Pode ser feito tudo no banco, aquele usuário? Então, tem que ter uma análise minuciosa disso aí, tá? E aí eu menciono aqui para vocês o princípio do menor privilégio. Quando você cria um usuário, ele vem com nenhum privilégio. Para quê? Para que os privilégios corretos sejam atribuídos a ele, tá? Então, tem que ser analisado mesmo, tá? Não tem que ter preguiça nesse momento. E aí, tão importante quanto saber os privilégios que essa role tem é saber os usuários, ver os usuários com a role DBA. Tá? No meu caso aqui eu estou no Ultimate, show PDB, já estou no PDB, então não vou fazer alternância. E aí tem uma view aqui, ó, DBA role previous, é where granted role DBA. Ele vai mostrar para mim quais são os usuários que possuem essa role, olha lá. Sys System vai ter, pessoal, é padrão, tá? E aí, na hora da criação do banco, eles vão estar associados a esse privilégio, então você não precisa mexer nisso, nem é para tirar desses dois caras, tá? E aí, o que você tem que observar é quem não é Sys System, tá? E aqui eu tenho um usuário chamado DBA Cardinado, que tem esse privilégio, tá? E no caso do multitenant aqui, pessoal, ele é um usuário local do PDB, tá? Ele não é comum, por quê? Porque ele é do PDB, ele vai ter permissão full somente nesse PDB. Se você tivesse criado ele no CDB e ele fosse comum e tivesse atribuído lá, pessoal, provavelmente ele teria privilégio em todos os PDBs, o que fica pior ainda, né? Se o seu ambiente não for multitenant, você não vai ter esse problema dos PDBs, mas vai ser um cara que vai ter acesso a tudo da mesma forma, só que, né, sem fora da arquitetura multitenant. Então, ó, tem aqui um usuário chamado DBA Cardinado aqui, tá aqui. E aí a análise esse cara deveria ter esse privilégio? Por que ele tem? Aí tem que ser feita a análise minuciosa, tá, pessoal? Para identificar isso. E se realmente é para ele ter, ok, vida que segue. Se não é para ter, por que tem? Quem é que atribuiu? Em que momento que foi isso? Vamos tirar e vamos atribuir só os privilégios corretos. E aí, pessoal, pode ser que você não descubra essas informações, tá? E aí você vai lá e tira
Bom, o que eu já fiz, né? Você vai lá e tira o privilégio do DBA, e aí provavelmente alguém vai reclamar se realmente for importante. Tá? Algum usuário pessoa mesmo vai reclamar. Ou, tá deixando de fazer isso aqui, ó. Aí é uma forma de você rastrear. Tá? É a forma correta? Não, né? Porque você está fazendo aí no Go Horse, né? Você está tirando o privilégio para descobrir quem é que vai reclamar. O ideal é que, no ato da criação, é que saiba isso, né? Mas é uma forma de você descobrir. E aí atribuir os privilégios corretos, tá? Então, aqui é o momento de você fazer a análise de quem realmente precisa ter. E aí, para gerenciar, né? Como é que eu atribuo, como é que eu revogo? Ali eu já atribuí o de DBA, né? Ali para o usuário DBA cara de nada. Eu já estou no PDB, deixa eu ver que show PDBs. Então, vou fazer a alternância. Vamos revogar primeiro? Vou revogar primeiro para tirar o privilégio. Tá? Revoke DBA from DBA cara de nada. Vou executar aqui. Beleza, fiz. Aí eu vou ver aqui se ele saiu. Ah, beleza, saiu. Tá? Se posso atribuir novamente? Posso. Isso aqui é só para gestão, pessoal. Por acaso, como é que eu tiro o privilégio? Como é que eu atribuo o privilégio? Tá aí, ó. Vou aqui ver novamente, ó, apareceu de novo, tá? Mas como eu quero tirar, eu vou deixar sem aqui, ó. Revoke. Beleza. E aí, esse cara saiu da lista de usuários com privilégio DBA. Então, pessoal, perceba o tanto que é sensível, né? É uma questão muito relevante essa parte da segurança do usuário. Porque se o usuário tiver mais privilégio do que ele deveria ter, ele pode fazer mais coisas, né? Coisas explícitas, né? Ou inocentemente, né? No banco de dados e causar uma série de problemas aí. Então, muito cuidado com quem tem esse privilégio, tá, pessoal? E aí a gente entrou nos detalhes aí, eu mostrei para vocês tudo que tem que observar em relação a essa role, beleza? Então é isso, pessoal. Falamos aí um pouquinho da role DBA, vocês entenderam um pouquinho da criticidade que é, né, usuários ter essa role, né, esse tanto de privilégio. Então, espero que vocês aí tenham aprendido e avaliem aí no ambiente de vocês, né, para poder aplicar aí essas técnicas de segurança, tá? Então, novamente, pessoal, vou pedir a força de vocês. Se esse conteúdo foi interessante para vocês, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para trazer notificações. Manda aí para todos os seus amigos que têm interesse nesse mesmo conteúdo também. Conto com a força de vocês para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.